estudante do Colégio CEPI Presidente Castelo Branco. Eu sou a professora Letícia, professora de Língua Portuguesa do 9º ano, juntamente com a professora Elisângela. Uau, vocês são sortudos de ter duas professoras de excelência, hein? É importante que a gente lembre que muitos dos gêneros que chegam às nossas vidas, os textos, nos quais a gente se depara constantemente, têm uma propriedade muito forte ligada aos meios de comunicação. Porque são meios de comunicação, a mídia, que estabelece de fato esse elo entre o fato, entre as informações e as pessoas, tá? E por isso que a gente tem que ter um exercício muito crítico, muito criativo, muito atento de fato para ler os textos, os gêneros textuais que circulam nos meios de comunicação, para que a gente consiga diferenciar o que realmente é um fato, o que é uma opinião, para a gente também conseguir compreender quais são os objetivos daquele meio de comunicação, né? No momento em que eles se colocam em determinadas informações, para a gente tem que saber fazer essa separação, essa diferenciação. Então pense nisso, de que modo você está interpretando os fatos, de que forma, onde é que esses fatos, qual que foi a estrutura, organizada pelo texto, ok? Então a gente vai ver agora, vai começar então com a estrutura, as características de fato, as propriedades de um gênero textual como o editorial. Revisando, tá? Lembrando que a gente já deu início a essa aula. O gênero editorial, geralmente ele vai ser publicado em jornais, em revistas, ou ele também pode ser lido dentro de um telejornal, certo? A gente vai falar sobre essa variação aí do editorial também. Lembrando sempre que é um gênero, então, de caráter jornalístico e também de caráter opinativo, ok? Geralmente, um texto editorial, ele não é assinado por um jornalista em especial. Editorial é um gênero assinado por uma edição, pelo órgão, pela empresa, pelo veículo de comunicação mesmo, certo? Então, por exemplo, um determinado jornal quer publicar um editorial hoje sobre um problema social importante ou sobre uma temática bastante relevante que vai ser abordada na edição do meio-dia, por exemplo, e esse caso quem assina é o próprio jornal, a própria revista, ou seja, o próprio veículo assina esse texto, ok? Por mais que a gente saiba que esse texto, obviamente, foi escrito por uma pessoa, por um sujeito que tem uma opinião, esse texto ele ganha uma propriedade mais institucional, certo? Porque é a voz da empresa, a voz daquela empresa de comunicação ali, o editor-chefe, a pessoa que lidera essa redação, esse grupo de jornalistas, tá? Para escrever esse texto com auxílio, com o olhar de outros profissionais, de muitos profissionais do meio, tá? Para apresentar esse texto na sociedade por meio de uma assinatura, então, geral. A gente diz também que o editorial tem um caráter metalinguístico. Por quê? Porque é um jornal falando sobre o próprio jornal. Então, a metalinguagem acontece quando a gente utiliza uma linguagem para falar da própria linguagem, tá? Então, por exemplo, um quadro é uma pintura sobre pintura, né? Ou seja, uma pintura falando sobre ela mesma. A gramática, por exemplo, que é um livro
de palavras, um livro composto por palavras com explicações linguísticas sobre a língua. E no caso do editorial, ele tem esse caráter metalinguístico porque ele é um texto jornalístico publicado em um jornal que também vai falar sobre o próprio jornal, ou seja, quando ele anuncia conteúdos que serão publicados nesse jornal ou nessa revista, por exemplo, tá? Então, é um jornal que é visto falando deles mesmos, ok? Nós temos também o caráter especial do editorial quando ele é vinculado em um telejornal. Nesse momento, a emissora de TV se posiciona diante de um fato, pode ser, por exemplo, em virtude de um acontecimento muito importante para o país, para uma figura que é célebre, ou um acontecimento muito forte que impacta a vida da população, tá? Pode ser também quando a empresa, quando o meio de comunicação é acusado de alguma coisa, ou seja, ele precisa se defender, né? Vamos dizer assim, se posicionar, ou é algum momento sério, um ponto de vista das informações e da circulação dessas informações, momento esse que a emissora percebe que não basta apenas expor o fato, é preciso também alertar a população. É muito arriscado esse limite entre a opinião e o fato, porque é possível que o leitor seja influenciado, né? Que o telespectador seja influenciado pela opinião do meio de comunicação. Mas esse risco muitas vezes vale a pena, porque os meios também, esses meios de comunicação, não podem ficar tão distantes da relação com a sociedade, ou seja, em alguns casos vai ser importante sim se posicionar, mostrar que o jornal está ali transmitindo apenas as informações sem um posicionamento, ok? Bom, existe variações no editorial que são publicadas, no caso de jornais e de revistas, com outros nomes, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso aqui, que parece do outro gênero, mas que são bem próximos do editorial, tá? Às vezes surge com o nome, por exemplo, vem com o nome de carta ao leitor, carta do editor, e não confunde com a carta do leitor, que é uma escrita para o leitor enviada para a revista ou jornal, por exemplo. Não. Aqui é uma carta ao leitor ou uma carta do editor, ou seja, das pessoas que estão por trás, nos bastidores, né, da construção dessas notícias para falar com o leitor neste momento sobre algum determinado assunto que esse editorial, por exemplo, pode ser publicado nas primeiras páginas, né? Porque é como seria uma introdução naquele jornalismo, um bate-papo que aquele editor estabelece entre a empresa, entre o veículo e os leitores, ok? A estrutura de um editorial é a estrutura rígida de um texto ou de uma opinião. Ou seja, se há o encontro da opinião com os fatos, e mesmo um texto de opinião é sustentado, construído a partir de informações embasadas, né? Bom, no caso do editorial,
isso também não poderia passar em branco. Essa estrutura não poderiam passar com a introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, no primeiro parágrafo apresenta as ideias gerais, de forma impactante, né? De forma que chame a atenção do leitor e que apresente também um conteúdo fundamental no meu texto. Isso, o editorial vai ser lançado, por exemplo, um dia posterior à vitória da seleção brasileira num campeonato específico, né? Então, um fato muito importante, logo a introdução desse fato, ele é rememorado, ele é lembrado e em seguida a informação, a opinião, ela vai sendo desenvolvida. Então, nos parágrafos seguintes, esses parágrafos vão contar com a apresentação de argumentos, de desenvolvimento dessa ideia, a comprovação, pode vir informações sobre as matérias especiais que vão ser postadas nesse jornal, vão constar nesse jornal, né? E basicamente a ideia, a tese, o ponto de vista que você apresentou lá no primeiro parágrafo e por fim vem uma conclusão, tá? Quando lá no editorial tem um caráter muito opinativo, de fato, um editorial construído em cima de um tema muito polêmico, que chame a atenção do leitor e que exige um posicionamento do meio de comunicação, essa conclusão também pode propor uma intervenção, uma solução para o problema, tá? Isso pode acontecer também, mas vai depender muito da variedade, da necessidade e do contexto também, né? Mas a estrutura textual é a mesma de um texto de opinião, ok? Então, ela segue de fato essa rigidez da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, mesmo que seja um editorial muito pequeno, ou um editorial muito maior, mesmo, né? Mas isso precisa ser de fato respeitado. Então é isso, qualquer dúvida, me procure nas minhas redes sociais ou no blog da escola, mas não esqueça de se manter seguro e dentro de casa, tá? Faça o máximo para ficar em casa e fazer a sua parte, protegendo tanto você quanto a tua família, certinho? Então é isso, um forte abraço e até mais. Hasta luego!